Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de microbiologia, onde nós vamos falar nesse momento sobre alguns aspectos imunológicos e mecanismos de patogenicidade, tanto de bactérias quanto de vírus. É uma aula bem tranquila, é bem curtinho para vocês ficarem descansados, que o semestre está acabando e pegar a apresentação dos trabalhos com gás. Eu espero que vocês estejam estudando, que vocês estejam em um ambiente tranquilo para poder fazer as anotações e que vocês tirem bastante proveito disso. Lembrando que esses assuntos estão disponíveis no livro que vocês têm acesso. Então vamos lá? Então nós vamos começar, pessoal, para entender essa relação de imunização com microbiologia, vamos ver alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de imunização, se vocês não conhecem, é quando nós estimulamos o nosso sistema imunológico para combater doenças. Isso significa o quê? O nosso sistema imunológico ele é dividido em dois mecanismos: imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, conforme aqui no quadro amarelo, ela nasce com o indivíduo. Como assim, professora, ela nasce com o indivíduo? O nosso corpo humano, quando nós nascemos com células bases da imunologia. Nós nascemos com neutrófilos, eosinófilos, monócitos, basófilos e etc. São células básicas da minha imunidade inata. A partir do momento que eu entro em contato com antígenos externos, isso faz com que eu adquira uma imunidade adquirida. E aí eu venho produção de anticorpos, eu começo a desencadear as cadeias de imunidade humoral e eu faço com que o meu sistema imunológico fique mais forte. Por isso que a gente escuta muito falando: a mãe deixa o menino na terra para pegar anticorpos, para ficar imune. Por quê? Conforme maior a linha de contato com os antígenos, micro-organismos, maior vai ser a capacidade de nós produzirmos imunidade para aquele tipo de antígeno. E a minha imunidade adquirida ela está relacionada também com a vacinação. Na vacinação, nós introduzimos uma produção biológica para prevenir determinada doença. Então, isso significa o quê? Eu pego um micro-organismo, um agente biológico, bactéria, vírus, fungo, e eu atenuo esse micro-organismo, ou seja, eu tiro a capacidade desse micro-organismo de causar doença. Ou eu utilizo partes desse micro-organismo e introduzo clinicamente no organismo. Aquela minúscula parte daquele micro-organismo no nosso corpo faz com que o nosso sistema imunológico reconheça ele como um antígeno, porém ele não causa doença. Então ele faz o quê? Estimula a produção de anticorpos. Por isso que eu chamo de imunidade adquirida, porque eu adquiro maior exposição a antígenos, maior produção de anticorpos. E aqui, pessoal, nós temos os componentes do nosso sistema imunológico, que faz parte do nosso sistema imune. Nós temos o quê? Alguns órgãos, como o timo, baço, e o sistema linfático, ele é totalmente ligado em todo o nosso corpo. Temos também linfonodos, como as placas de Peyer's. Nós temos vasos linfáticos em regiões específicas do nosso corpo. Então, nós temos todo um sistema montado para defender o nosso corpo. Isso aqui é bem básico do que significa imunização do nosso corpo. E vamos entender a diferença agora de patogenicidade e virulência. Quando fala bem assim, o vírus é muito patogênico. Quando nós falamos que algo é muito patogênico, significa que aquele micro-organismo tem uma capacidade de causar doença por meio da superação das barreiras do hospedeiro. Ou seja, eu tenho um micro-organismo que consegue vencer as barreiras do hospedeiro, entrar no corpo e causar a doença. Isso é patogenicidade. Se o micro-organismo ele não consegue vencer as barreiras do hospedeiro, não consegue penetrar, adentrar o corpo, ele não tem patogenicidade. Mas se ele consegue, já é um micro-organismo patogênico, ele causa. Vocês lembram algum exemplo de um micro-organismo patogênico que consegue quebrar as barreiras do nosso corpo e entrar? Por exemplo, nós temos vírus da gripe, influenza. Ele consegue penetrar as mucosas das vias aéreas e penetrar
o nosso organismo. Então, ele é patogênico. E virulência, gente, é o grau dessa patogenicidade. Nós já sabemos que o vírus ele vai conseguir causar a doença, penetrar as barreiras e causar a doença. A virulência é o grau, é o quanto que esse micro-organismo ele vai causar doença, o grau de doença. Por exemplo, um vírus da influenza A, ele causa gripe leve. Então, embora ele seja patogênico, ele consegue quebrar as barreiras do corpo, mas a capacidade de virulência dele não é tão alta assim. Nós temos sintomas como resfriados e etc. Já o vírus que causa Covid, vou colocar aqui. Já o vírus que causa Covid-19, ele tem uma patogenicidade alta, ele quebra as barreiras do nosso corpo e, ao mesmo tempo, ele causa um grau de doença muito alto. Então, ele tem o quê? Uma virulência alta também. Nas bactérias, se nós vamos falar, o que causa a virulência das bactérias? Quais estruturas tem numa célula bacteriana que causa a virulência nela? Nós temos cápsula, que nós já vimos que é uma camada de glicosacarídeos, de modo externo à membrana celular da minha bactéria, que é para proteger ela do sistema imunológico, de fagocitose. Então, a cápsula é um mecanismo de virulência. Algumas bactérias elas têm enzimas que dão esse grau maior. Por exemplo, coagulase, aluronidase, sinase, proteases de IgA. As proteases de IgA, pessoal, é uma classe de enzimas que ela degrada anticorpos. IgA é um anticorpo de mucosa, específico para a mucosa. Quando eu tenho enzimas proteases de IgA, ela tem a capacidade de degradar anticorpos, não só o IgA, mas o IgM, IgG, etc. Então, isso causa mais virulência para ela, porque ela destrói os anticorpos existentes para poder eliminá-los. Nós temos também variação antigênica, que é quando a minha bactéria ela sofre mutações e aí essas mutações causam mais virulência, agrava o grau de causar doença dela. Parede celular é um mecanismo de patogenicidade de virulência. Por quê? Porque principalmente as minhas bactérias gram-negativas, na parede celular nós temos estruturas como lipossacarídeo e os OPA, que eles têm uma capacidade muito grande. Lembra quando nós conversamos que as minhas bactérias gram-negativas, quando elas são lisadas, elas liberam umas endotoxinas que causam sintomas como febres e etc. E isso é o grau de virulência que causa os sinais clínicos de uma infecção. E temos também penetração de citoesqueleto, que quando a minha bactéria ela tem a capacidade de penetrar o citoesqueleto da minha célula e modificar esse citoesqueleto ou causar improdutividade celular. Tudo isso que a minha bactéria tem, conforme maior os mecanismos que ela possui, maior é a virulência dessa minha bactéria. E quais são as portas de entrada dos micro-organismos dentro de um organismo, desses patógenos? Lembra que patógeno vem de patologia. Patógeno, antígeno, é tudo aquilo que tem a capacidade de interferir no funcionamento biológico, fisiológico do meu corpo. Ou seja, algo que causa doença. Então, quais são as portas de entrada? Os micro-organismos, eles podem adentrar as membranas mucosas. Quais são essas membranas mucosas? Trato respiratório, trato gastrointestinal, urogenital, o trato da conjuntiva. Então, essas membranas que servem para proteger o meu corpo, simplesmente eu tenho micro-organismos que usam elas como porta de entrada para o meu corpo. Nós temos também a pele. A pele, gente, ela é impenetrável para a maioria dos micro-organismos. Porém, alguns têm acesso através de aberturas, como folículos pilosos, ductos sudoríferos, lesões na minha pele, espinhas profundas e etc. E isso leva a gente a pensar também que outra via de entrada do nosso organismo é a via parenteral. A via parenteral significa que eu pego alguma estrutura e causo lesão na minha pele, como perfurações, injeções, mordidas, cortes, ferimentos, cirurgia, rompimento da pele ou das membranas mucosas, por algum tipo de edema, ressecamento, também pode estabelecer as vias parenteral. Então, pessoal, se eu tenho uma pele ressecada, que ela racha, isso é uma porta de entrada para o micro-organismo. Se eu corto a minha pele, isso é uma porta de entrada. Se eu tomo uma injeção e não faço uma anestesia adequada no local,
é a porta de entrada do micro-organismo para dentro do meu organismo. E isso faz com que eu possa ter algum tipo de infecção. E aqui eu trouxe para vocês a tabela que mostra a porta de entrada, membranas mucosas, trato respiratório, gastro, uro, qual é o tipo de patógeno que ele consegue entrar essas membranas mucosas, a doença que ele causa e o período de incubação. Eu vou focar aqui para vocês agora o período de incubação. O período de incubação, pessoal, esse período de incubação é o tempo que você leva para... Você entrou em contato hoje com o micro-organismo. Quanto tempo demora para você demonstrar os sinais clínicos da doença? Quer ver um exemplo? Vamos pegar o exemplo aqui do sarampo. O sarampo é causado pelo vírus do sarampo, que é o morbilivírus. Aqui, ó. O período de incubação dele é de 11 a 14 dias. Isso significa que se eu entro em contato com o vírus do sarampo, vou colocar aqui, ó, no dia 11, eu entrei no dia 1 de novembro. Eu entrei em contato com esse vírus no dia 1 de novembro. Ele demora de 11 a 14 dias para dar os primeiros sintomas. Então, eu só vou ter os primeiros sintomas do sarampo lá para o dia 12, 13 de novembro. Então, isso significa o quê? Esse período entre o dia 11, entre o dia 1º e o dia 13, todos esses dias aqui, eu vou chamar de período de incubação. Esse vírus ficou incubado no meu corpo, então ele estava o quê? Eu já estava infectada, porém sem apresentar sintomas. Vamos pegar outro exemplo aqui? Vamos pegar aqui uma bactéria. Vamos pegar aqui a bactéria que causa salmonelose, que é a minha salmonela entérica, infecção intestinal. Ela demora, gente, olha, de 7 a 22 horas o tempo de incubação dela. Então, isso significa que se eu entro em contato com a salmonela no café da manhã às 7 horas da manhã, isso indica de 7 a 22 horas. Isso significa que eu posso ter os primeiros sintomas lá para as 15 horas da tarde. Eu começo a ter os primeiros sintomas, coloca aqui um H maiúsculo. Ou então lá para 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, eu costumo ter os primeiros sintomas. Então, o período de incubação, ele varia de micro-organismo para organismo? Varia. Depende do tipo de patógeno que vai dar esse período de incubação. Olha só, gente, o vírus da hepatite A, que causa hepatite A, ele demora de 15 a 50 dias. Então, você pode ter contato com esse vírus no início de agosto e só desenvolver os sintomas lá para início, meio de outubro ou novembro, a depender. Então, pessoal, o período de incubação é o tempo que demora para o micro-organismo começar a apresentar sintomas dentro do meu corpo. E aqui, gente, nós temos pela porta de entrada, pela pele ou via parenteral. Quais são as bactérias? Clostridio, tétano, perfringens. Nós temos também o vírus da hepatite B, vírus da raiva, plasmódio, com tipo de protozoário. O que causa esse tipo de patógeno e o período de incubação também. Olha só que interessante aqui o vírus da raiva, pessoal. Causado pelo lissavírus. Ele causa raiva. Ele demora de 10 dias a 1 ano. Então, a pessoa pode ter contato com o vírus da raiva hoje, em 2020. Colocar aqui que ela teve contato com o vírus da raiva no mês de setembro. De setembro de 2020. E só apresentar sintomas, os primeiros sintomas, lá para agosto de 2021. Olha só o tanto que é aberta a janela do período de incubação desse vírus. Então, depende muito, pessoal, do tipo de patógeno para nós determinarmos o período de incubação dele. E algo que é interessante de nós falarmos de uma infecção, do grau de patogenicidade, principalmente de uma bactéria, é a aderência que esse micro-organismo vai ter na minha célula. O que significa aderência? É como que esse patógeno ele vai aderir ou se fixar nas membranas da minha célula biológica, da célula do meu corpo. E para isso ele vai usar algumas proteínas. Aí nós vamos ter as proteínas adenesinas ou ligante e também receptores. Olha só que interessante aqui, pessoal. Nós temos aqui essa imagem. A gente aprende que o quê? Que as bactérias possuem flagelos ou fímbrias, no caso as fímbrias, que
que se fixam na estrutura celular, onde elas podem causar doença. E realmente isso dá um grau de virulência maior para a bactéria. Só que nós também temos a parte biomolecular. Nessa parte de biomolecular, nós temos aqui o exemplo de um patógeno, vou colocar aqui uma bactéria. Essa bactéria, esses fresquinhos aqui, são os meus receptores proteicos. Isso aqui é a minha adesina. A adesina é uma proteína que vai se fixar no receptor celular do meu corpo. Isso vai fazer com que ela fique aderida junto com as fibras, vai causar uma adesão maior no sítio adequado. E aí a gente tem exemplo da minha Escherichia coli, que é essa bactéria aqui pintada de amarelo, e também esses desenhos aqui, essa fotografia, micrografia no caso, de bactérias aqui em roxo fixadas numa pele. Às vezes, gente, a minha bactéria, principalmente cocos, não possuem fibras na estrutura da parede celular, no citoesqueleto dela. Então, elas utilizam o mecanismo de aderência. Lembrando que são mecanismos biomoleculares que faz o meu patógeno se ligar ao receptor celular. Outro ponto que é importante nós falarmos que são as exotoxinas bacterianas e as endotoxinas bacterianas, que causam também a virulência no meu organismo. Qual a diferença? Exotoxinas são proteínas produzidas no interior das bactérias patogênicas, mais presentes nas minhas bactérias gram-positivas. Então, o que isso acontece? A minha bactéria gram-positiva, ela produz uma toxina. Se ela produz essa toxina no interior dela, essas proteínas, eu chamo essas proteínas de exotoxinas. E aí ela libera para fora da estrutura dela para causar a doença. O exemplo que nós temos, Clostridium botulinum, é uma bactéria gram-positiva que produz exotoxinas. Olha aqui, roxinha nessa micrografia. Essas são as exotoxinas. As minhas endotoxinas são diferentes. É uma porção lipídica dos lipossacarídeos que fazem parte da membrana externa da parede celular de bactérias gram-negativas. Isso significa o quê? A minha bactéria gram-negativa tem na estrutura da parede celular essas endotoxinas. Ela tem essas estruturas. É feito por lipídios. Uma vez que as minhas exotoxinas são proteínas, endotoxinas são lipídios. E a gente tem um exemplo aqui que é do meu lipídio A. E aí essas endotoxinas são liberadas quando a bactéria morre ou ocorre a lise ou rompimento da parede celular. É o que a gente já viu no início do semestre. As minhas bactérias gram-negativas, quando elas sofrem lise, elas liberam o lipídio A, que causa todos os mecanismos que a gente conhece de doença por bactéria gram-negativa, principalmente infusão de febre. E aqui nós temos o exemplo da ação de uma exotoxina AB, de uma toxina diftérica, ou seja, causa problemas intestinais. Nós temos aqui uma bactéria, no interior dela, aqui o material genético, ela vai estar a produção, a sintetização de proteínas pelo RNA mensageiro. Ela vai produzir umas exotoxinas A e a exotoxina B. A exotoxina A ela é uma toxina de ativação e a exotoxina B é uma toxina de ligação. E aí essa bactéria ela vai liberar essa toxina para o ambiente. Liberando para o ambiente, a minha toxina de ligação vai se ligar no receptor celular da membrana plasmática da minha célula e a minha exotoxina de ativação vai se ligar junto. Isso vai fazer o quê? Que essas exotoxinas elas vão ser englobadas por meio de endocitose para dentro da minha célula. É uma invaginação que vai acontecer para dentro da minha célula. E aí ela vai ser revestida por uma cápsula, por uma vesícula, e dentro da minha célula ela vai ser liberada. Esses componentes das exotoxinas vão ser liberados e vão alterar as funções da minha célula. Por exemplo, a minha célula, o meu núcleo, ele produz proteínas para a manutenção da minha célula. Essas exotoxinas aqui, elas vão bloquear essa síntese de proteínas, fazendo com que a minha célula ela perca a função. E aí eu tenho todos os sintomas da doença. Então, se eu tenho uma intoxicação alimentar, pensa bem, intoxicação alimentar, então é uma toxina. Que toxina? Exotoxinas. As minhas bactérias produzem essa toxina vai para a minha célula, impede a minha célula de fazer o funcionamento normal dela,
que faz com que eu tenha todos os sinais clínicos da minha doença. É assim que funciona a ação de uma exotoxina, no caso aqui representada pela exotoxina A e a exotoxina B. E aqui nós temos o exemplo agora de endotoxinas na resposta pirogênica. Essa resposta pirogênica, pessoal, significa que esse mecanismo aqui ele vai causar febre no meu organismo, na minha pessoa infectada. E aí nós temos o quê? Nós temos a minha bactéria gram-negativa e essas estruturas aqui bem amarelinhas são as minhas exotoxinas. Vem o meu macrófago, que é uma célula que faz fagocitose, e ele fagocita essa bactéria. Na fagocitose, essa bactéria ela é lisada, ela é quebrada e libera as endotoxinas e também produz citocinas. O que são essas citocinas? São elementos químicos, como interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, que a gente chama de interferon alfa, que vão ser liberadas pelo macrófago. A interleucina 1 ela é uma das principais citocinas responsáveis por iniciação de febre. Ela faz o quê? Ela está no meu vaso sanguíneo, ela vai para a minha circulação, ativa o meu sistema nervoso, como a minha glândula hipófise, e ela vai indicar para o meu cérebro que tem alguma coisa errada, tem algum micro-organismo errado no corpo. E aí o hipotálamo ele vai liberar uma substância que eu vou chamar de prostaglandina. A prostaglandina ela vai falar bem assim para o meu corpo: olha, temos micro-organismos aqui, vamos aumentar a temperatura para poder eliminar eles. E aí eu tenho todo o meu mecanismo de febre. É assim que acontece. Isso acontece o quê? Pelas minhas endotoxinas. Liberou as endotoxinas no interior de macrófago, liberação de citocinas que na corrente sanguínea vão até o meu sistema nervoso central, onde eu tenho resposta de prostaglandina, que é aumento de temperatura, hipertermia, febre. É assim que funciona, pessoal. E quando nós falamos dos vírus, os vírus, assim como as bactérias, eles também possuem propriedades patogênicas. Uma das propriedades patogênicas que os vírus possuem é a capacidade de escapar da resposta imune do hospedeiro. Isso significa o quê? Os vírus eles podem penetrar e se multiplicar no interior das células do hospedeiro, onde os componentes imunológicos não podem alcançá-los. Como assim, professora? Nós sabemos que os vírus são o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam obrigatoriamente de uma célula para fazer manutenção e fazer também que vai fazer o metabolismo por ele, como produção de partículas virais e etc. E esse mecanismo dele ser parasita intracelular obrigatório faz com que seja um mecanismo de resposta patogênica, ou seja, ele é uma capacidade dele de entrar as propriedades do meu organismo. Dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês: a raiva, o vírus da raiva, que ele vai mimetizar a acetilcolina. Isso significa que ele vai se adaptar ou se juntar à acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, gente. Então, o vírus da raiva, que é um vírus do sistema nervoso, ele vai se aderir ao neurotransmissor da acetilcolina e entrar dentro da célula associada a esse neurotransmissor. Outro exemplo que a gente tem é o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele ataca os meus linfócitos TCD4. Então, ele ataca diretamente as minhas células do sistema imunológico. Então, o que acontece? Ele vai se ligar às proteínas CD4 desse meu linfócito, só que a estrutura dele, as estruturas que causam da cápsula viral, ela é maior do que as estruturas proteicas. Então, ele fica, na hora de penetrar, aderido essas estruturas virais da minha célula. Só que o meu sistema imunológico não pode atacar uma célula do meu corpo. E aí faz com que ele escape. O vírus entra para dentro da célula e ele escapa da minha resposta imunológica. Agora, pessoal, o que causa uma infecção viral? Uma infecção por vírus. Quando uma pessoa se contamina por um vírus, qual a resposta que gera no corpo dela? Basicamente, morte celular. Essa morte celular pode ser causada tanto pelo acúmulo de uma grande quantidade de carga viral em multiplicação dentro da célula, como os efeitos das proteínas virais na permeabilidade da membrana plasmática da célula hospedeira ou inibição de síntese de DNA e RNA ou proteínas celulares. O que isso significa, pessoal? Que se eu tenho uma célula, vou desenhar ela aqui de preta, eu tenho aqui uma célula, membrana, núcleo, e eu tenho um vírus que vai ser aqui de roxo. Esse vírus, ele penetra a minha célula.
Dentro da minha célula, ele começa a se replicar ou se multiplicar. Então, chega um momento que a célula não comporta a quantidade de vírus e ela rompe a membrana e esses vírus são expostos na forma extracelular para invaginar outras células e assim continuar replicando. Outro ponto que nós temos também, com respeito a isso, é quando eu tenho a minha célula, opa, pega aqui o pincel. Eu tenho a minha célula, pessoal, aqui bonitinha. E aí o vírus entra aqui dentro e o que ele faz? Ele interfere diretamente na produção de material genético, na síntese de material genético, principalmente síntese de proteína. E aí a célula ela perde função, sem função a célula morre. Mas quais são os mecanismos que o vírus ele faz esse processo? É o que a gente chama de efeitos citopáticos, que são efeitos visíveis da infecção viral. É quando eu tenho um vírus e ele dá os efeitos citopáticos, ou seja, é tóxico para a minha célula. Aí nós vamos ter os efeitos citocidas, que é a morte celular, onde a célula ela morre. E temos efeitos não citocidas, que a gente tem dano celular sem morte celular. O que causa a morte celular? Gente, rompimento de membrana, carga viral muito alta, e aí eu tenho um rompimento de membrana. O que pode ser um efeito não citocida, pessoal? Quando ele simplesmente para de produzir proteínas para a célula, o vírus impede a síntese de proteína e a célula ela perde função. Ela continua a estrutura dela, porém ela perde função. Aqui eu alistei para vocês alguns efeitos citotóxicos que os vírus eles podem causar na célula. Ele pode fazer com que a síntese macromolecular da célula hospedeira seja interrompida. Eles podem inibir os lisossomos das células hospedeiras para liberar as enzimas, que vai resultar na destruição dos componentes intracelulares ou morte celular. Ele pode formar corpúsculos de inclusão, que são grânulos encontrados no citoplasma ou no núcleo das células infectadas. Isso aqui nós vemos muito, pessoal. Esses corpúsculos de inclusão, pessoal, nós vemos muito em pacientes com HPV. Aí, na citologia desses pacientes, aí nós conseguimos visualizar esses corpúsculos de inclusão. Outra coisa que vai ocasionar também essas áreas citotóxicas é que a célula pode criar uma área que a gente chama de sincício. Sincício é quando várias células infectadas vizinhas vão se fundir para formar uma grande célula multinucleada. Então, é uma fusão celular. É um efeito da citotoxicidade viral nas células. Algumas infecções virais vão resultar na mudança em funções da célula hospedeira. Muitas infecções virais induzem mudanças antigênicas nas células infectadas. E alguns vírus vão induzir também mudanças cromossômicas nas células hospedeiras. Então, pessoal, a depender do tipo de vírus, as alterações celulares são muitas e todas elas geram os sinais clínicos da infecção viral, porque elas impedem a célula de ter a sua manutenção correta, e aí nós temos sinais clínicos dessa doença. Aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós vemos corpúsculos de inclusão, que nós já vimos que é como se tivesse uma areinha na célula que impede a visualização. Essas proteínas, essa citotoxicidade viral, faz com que tenha esse aspecto na célula de areia. Isso aqui é o exemplo do vírus da raiva no paciente que foi a óbito por ele. E aí nós vemos esses corpúsculos de inclusão. Nesse aqui, gente, isso aqui é um conjunto de várias células. Várias células. Só que aí o efeito citotóxico do vírus, nesse caso aqui, é o vírus do sarampo, que causa sarampo. Ele faz com que as células se unem e pareçam ser uma célula gigante, uma célula multinucleada. Sendo que, na verdade, as células são pequenininhas assim, tudo certinho. Aí o vírus faz com que haja união celular e fica uma característica de uma célula multinucleada. E aqui eu trouxe para vocês alguns eventos citopáticos de alguns vírus. Por exemplo, nós temos aqui o polivírus, que vai causar morte celular. Nós temos o vírus que causa verrugas genitais, que é o papilomavírus. Ele vai causar o quê? Corpúsculos de inclusão acidófilos no núcleo.
das células. Nós temos o que também? Adenovírus, que vai causar também corpúsculos de inclusão basófilos no núcleo. Nós temos o lissavírus, que vai também causar corpúsculos de inclusão acidófilos, só que dessa vez no citoplasma. Nós temos citomegalovírus, que causa corpúsculos de inclusão acidófilos no núcleo e no citoplasma, ou seja, na célula como um todo. O morbivírus, que é o vírus do sarampo, ele vai causar fusão celular, que é aquele sincício que a gente viu. Polimavírus vai causar transformação celular. E o HIV causa destruição das células T, dos meus linfócitos T. Esses são os efeitos citopáticos de alguns vírus. Para a gente falar agora, pessoal, da imunização que nós temos no nosso corpo, nós vamos voltar a falar daquilo que nós comentamos no início dessa aula, que é sobre a minha imunidade inata e a minha imunidade adquirida. Bem, a imunidade inata é aquela imunidade que nasce conosco, que dá a nossa primeira linha de defesa assim que nós nascemos. Quem são elas? São as células fagocitárias, que agem de frente a algumas infecções, como células dendríticas, que vão apresentar os antígenos, macrófagos e neutrófilos, que vão fazer fagocitose. Nós temos as células que nós chamamos de natural killers, ou matadores naturais, que elas estão prontas para sinalizar como se fosse um campo de guerra. E outras células, como mastócitos, basófilos e eosinófilos, que soltam grânulos que causam vasodilatação e também ajudam na resposta alérgica e resposta parasitária. E alguns elementos químicos do sistema complemento, proteínas de fase aguda, citocinas e quimiocinas. Nós, pessoal, nascemos com isso aqui. Quando nossa mãe dá à luz, nós nascemos com esse tipo de imunidade. Porém, existe uma imunidade que nós adquirimos. O que isso significa, professora? Significa que com o passar do tempo nós ficamos expostos a vários tipos de antígenos e aí a minha medula começa a dar iniciação para tipos celulares e também faz com que a gente produza outros tipos de linhas de defesa. Por exemplo, aí nós já temos a minha imunidade adquirida, linfócitos T e linfócitos B. Os meus linfócitos T, eu divido ele em algumas unidades. Eu vou dividir ele em linfócitos T, vou colocar aqui em cima, o T. O T ficou tortinho. CD4, que vai atacar ou defender infecções bacterianas, que eu vou chamar de células helper. E eu vou ter os meus linfócitos T, CD8, que eles são células citotóxicas, eles atacam infecções virais, vírus. Esses são os meus linfócitos. Eu vou ter os meus linfócitos B, que eu vou fazer aqui de verde. Os meus linfócitos D, eles vão produzir anticorpos. Anticorpo de defesa, anticorpo de memória e etc. Algumas células que eu vou ter em comum dos dois, tanto células do meu sistema da minha imunidade inata, como da minha imunidade adquirida, como os meus naturais killers e as minhas células dendríticas, que são células apresentadoras de antígenos. É aí que eu começo meu processo inflamatório. O que mais faz parte da minha imunidade adquirida, galera? Faz parte os anticorpos, citocinas e quimiocinas. Embora citocinas e quimiocinas estejam ligadas nos dois tipos de imunidade, nós vamos focar agora nesses bonitinhos aqui, nos anticorpos. Esse é o que nós vamos conversar a partir de agora. Os anticorpos, pessoal, para quem não conhece, eles são chamados de globulinas ou imunoglobulinas. São elementos químicos, são elementos proteicos que fazem com que nós tenhamos uma resposta imunológica melhor. Elas são proteínas circulantes que são produzidas em nós que somos vertebrados e também têm habilidades incríveis para nos defender de estruturas estranhas. Os anticorpos, eles são divididos em algumas linhas e são produzidos pelas minhas células, os linfócitos B. O meu linfócito B, pessoal, ele é responsável por produzir anticorpo. Vou desenhar aqui, ó. Ele é basicamente uma célula assim, meu linfócito B. Ele produz anticorpos. Eu vou chamar essas células aqui de plasmócito. Vou escrever aqui, ó. Plasmócito. Meu plasmócito. Ficou a caligrafia da prof aqui é complicada.
Mas o meu plasmócito, quando ele é ativado, prestem atenção nisso, plasmócito ativado, ele vai produzir anticorpos, ele começa a secretar anticorpos e esses anticorpos neutralizam toxina, previnem a entrada e espalhamento de patógenos e eliminam micro-organismos. E aí, para a gente entender como que são feitos os anticorpos, a síntese dele envolve algumas partes, como, por exemplo, nós temos associação a 3 tipos celulares, que são os macrófagos, meus linfócitos T auxiliares e as minhas células B. Qual é o processo que ocorre, gente, essa síntese ou produção de anticorpos? Quando entra um antígeno aqui no meu corpo, vou desenhar aqui a pele. A pele e entra uma bactéria aqui no corpo. Você corta e entra a bactéria. Quando essa bactéria entra no nosso corpo, eu tenho algumas células que vão reconhecer essa bactéria. Eu vou chamar elas de células apresentadoras de antígenos. Essas células apresentadoras de antígenos vão apresentar essa bactéria como sendo patogênico para as minhas células fagocitárias, como, por exemplo, um neutrófilo. Desenha aqui, um neutrófilo. Esse neutrófilo, ele vai fagocitar essa bactéria e vai liberar citocinas. Essas citocinas vão agir atraindo outras células para essa batalha aqui, para eliminar essas bactérias. Uma dessas células que vai ser atraída vai ser o meu linfócito B. Vou deixar aqui de roxo. O meu linfócito B, ao reconhecer que tem determinada bactéria, ele vai fazer o quê? Ele vai entender, bom, essa bactéria está aqui, eu vou produzir anticorpos que vão dizer que nós estamos em fase aguda de infecção. E aí ele vai liberar essas proteínas na circulação, dizendo que você está em fase aguda. Depois que o meu sistema imunológico venceu essa batalha e eliminou as bactérias, o meu linfócito B vai liberar anticorpos de imunização. Então, esses anticorpos de imunização, eles servem para quê? Se no futuro essa mesma bactéria entrar no meu organismo, antes de eu ter uma resposta imunológica, sinais e sintomas, um processo inflamatório, os meus anticorpos vão se ligar nessa bactéria ou nas proteínas que essas bactérias produzem e vão sinalizar que tem alguma invasão e vão neutralizar elas. E aí eu não preciso ter um processo inflamatório, eu estou imune. E isso vale também para vírus. Entra um vírus no nosso corpo, nós temos toda uma resposta imunológica, uma doença, sinais clínicos e etc. Só que nesse mecanismo, os meus linfócitos B estão produzindo anticorpos. Anticorpos que vão dizer que eu estou numa infecção aguda, ou seja, minha infecção viral está ativa, e anticorpos que vão dizer que eu estou imunizada. Por exemplo, o Covid-19, nós fazemos o teste rápido, que é o teste que nós furamos o dedo e colocamos num teste que vai ler por imunocromatografia, ele vai dar um resultado por cor. Nesse teste rápido, ele diz se você tem anticorpos de fase aguda, que você está com a doença ativa, seu corpo está produzindo esses anticorpos no momento, ou se você tem anticorpos de defesa, que você já foi contaminado e agora você só tem esses anticorpos. Que se o vírus entrar novamente na circulação, ele vai ser neutralizado e não vai causar os sinais clínicos. Aqui uma ilustração para ficar melhor de como que é feito esses anticorpos. Aqui eu tenho minha bactéria, ela vai entrar em contato com o meu linfócito B, ou a minha célula que é apresentadora de antígeno vai apresentar esse antígeno para o meu linfócito B. Através do que? De citocinas, que são proteínas citoplasmáticas que causam iniciação imunológica. E aí, depois que esse linfócito B entrou em contato com esse antígeno, ele vai ser ativado, esse plasmócito vai ser ativado e vai secretar anticorpos. Secretando anticorpos, os anticorpos têm algumas funções, como neutralização. Eles neutralizam a minha bactéria, o meu antígeno. Eles podem ter atividade também como opsonização, que significa que eles vão potencializar o processo fagocitório, como lise de membrana citoplasmática, que fica mais fácil fazer a fagocitose. E nós temos também ativação do sistema complemento. O sistema complemento, que vocês vão ver em imunologia, é um sistema que envolve proteínas que ativam a membrana da minha célula, fazendo com que tenha uma degradação simultânea, por assim dizer. Então, essas são as funções dos anticorpos, pessoal.
E quais são os tipos de anticorpos que nós temos? Nós temos 5 tipos de anticorpos. Nós temos o anticorpo IgA, que vai dar imunidade de mucosa para nós. Nós temos o anticorpo IgD, que ele é receptor da célula B imatura, do meu plasmócito inativo. Nós temos o IgE, que ele é defesa contra parasitos e também alergias e hipersensibilidade imediata. Nós temos o IgG, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele é meu anticorpo de memória. É ele que diz que eu estou imune a determinado antígeno, seja ele bacteriano ou viral. E nós temos também IgM, que vai dizer pra gente se nós estamos em uma infecção ativa, uma infecção de fase aguda. São esses os tipos de anticorpos que nós temos. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Na verdade, não foi nenhuma aula em si, mas eu utilizei esse momento nosso para dar já uma introdução para o próximo semestre, quando nós vamos ter imunologia, onde nós vamos ver todo esse processo inflamatório, imunidade inata, imunidade adquirida, sistema complemento, hipersensibilidades, tudo, infecção viral, quando nós vamos ver isso tudo bem mais esmiuçado, bem mais detalhado. Eu espero que vocês estejam confortáveis, que vocês estejam estudando bem. Esse é o nosso último assunto desse semestre, ainda temos apresentações de trabalhos e eu estou muito ansiosa para encerrar esse momento com vocês. Então, nós nos vemos depois, gente. Tchauzinho!